Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Esse estudo normalmente é realizado no Centro Espírita do Calvário ao Céu, né? E às 20 horas, mas no período da pandemia nós estamos gravando as aulas e enviando. Nós estamos estudando o livro primeiro, que chama As Causas Primárias. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? Estamos no capítulo 4, Princípio Vital, e dentro do capítulo 4, o item é o 3, Inteligência e Instinto. Nós vamos retomar agora da questão 71. Na questão 71, Kardec pergunta: a inteligência não é um atributo do princípio vital? Não, né? Os espíritos respondem que não, que a inteligência é um atributo do espírito, não é? O princípio vital é matéria, então não é um princípio do princípio vital. Vou até ler um trecho aqui, ó. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Então esse é um trecho da resposta dos espíritos, né, dizendo que não, a inteligência não é um atributo do princípio vital. O comentário, que vem logo abaixo da questão 71, diz que alguns seres, né, passam a ter consciência da sua existência e da sua individualidade. Então, quando chegamos no reino animal, antes mesmo de ingressarmos no reino hominal, né, que é uma parte desse reino animal, nós já temos consciência da nossa existência e individualidade. Claro que isso ainda de forma rudimentar, e só na fase humana é que isso vai estar plenamente desenvolvido, né? E aí os espíritos, aí Kardec faz a seguinte distinção, que é um comentário do Kardec, né? Em 3 categorias. A primeira categoria, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Então seria no reino mineral, por exemplo. A segunda categoria, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência, por exemplo, o reino vegetal. E o terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Os animais, eles não raciocinam, eles não têm a mesma forma de pensar, mas já tem um princípio ali, né, de pensamento que está se desenvolvendo, e quando, né, esse espírito já individualizado ingressar no reino nominal é que ele terá plena consciência dessa individualidade, né? Terá consciência da sua existência propriamente. A questão 72 é a seguinte: qual é a fonte da inteligência? E os espíritos dizem, olha, nós já dissemos, é a inteligência universal. Nós temos o hábito, né, de pensar que tudo é matéria, assim, então a gente pensa que é como se fosse uma grande massa de bolo, né? Mas não é. Eu vou usar um exemplo bem chão, né, do nosso dia a dia. Quando uma pessoa compartilha conhecimento, numa aula, numa palestra, né, conosco, nós passamos a adquirir esse conhecimento, mas a pessoa não fica diminuída em conhecimento por isso, não é? Então, nós não podemos imaginar, porque nós tiramos do todo essa inteligência, então esse todo deixou de ser pleno. Não, a inteligência ela pode ser compartilhada sem que haja perda para quem compartilhou. Então assim é com a inteligência universal também. Uma sequência, né, da 72 a 72A, poderia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila como tira e assimila o princípio da vida material? Os espíritos respondem que isso é uma comparação, mas que não é uma comparação muito boa, porque do ponto de vista material, como eu falei, é como se fosse a massa do bolo, né? A gente tira uma porção de matéria, mas do ponto de vista da inteligência, do ponto de vista intelectual,
eu posso absorver essa inteligência sem que eu tire propriamente, né, dela. Então, aquele exemplo que eu dei na 72, acho que ilustra bem essa situação. E nós temos agora a questão 73. O instinto é independente da inteligência? Os espíritos dizem que precisamente não, né? Que é uma espécie de inteligência, só que é uma inteligência não racional, né? E é justamente através dessa inteligência não racional, o instinto, que todos os seres, todos os seres animais aí e vegetais, pode prover as suas necessidades. Então Deus já inseriu em nós aí, né, um tipo de inteligência que é o instinto, que é o suficiente para prover todas as nossas necessidades. Na questão 74, Kardec pergunta para os espíritos: pode-se assimilar um limite entre o instinto, pode-se assinalar, não assimilar, assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e onde começa a outra? Os espíritos dizem que não dá, eles se confundem, né? Mas que dá para nós sabermos pelas ações, né? Se essa ação foi instintiva ou se essa ação foi fruto da inteligência. Então, vamos imaginar uma ação bem comum, assim, alguém arremessa um objeto em nossa direção de forma rápida, instintivamente a gente se desvia, né? Não deu tempo da gente pensar naquilo, raciocinar, é instintivo, é sobrevivência ali, para que nós não, claro que às vezes não vamos conseguir, mas há uma tentativa, né? O instinto ele é mais rápido, né, que o raciocínio aí, porque se nós formos pensar, calcular, olhar para o objeto para ver se ele é realmente pesado, se vai nos ferir, já nos atingiu. Então o instinto, nesse caso, pula na frente e nós agimos por instinto. Agora, vamos resolver questões de uma prova, de um concurso. Vamos usar da nossa inteligência, né? Não do nosso instinto. Então, é fácil perceber quando estamos usando a inteligência e o instinto. Na questão 75, é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não, não é. Às vezes as pessoas pensam isso, né? A inteligência vai aumentando e o instinto vai diminuindo. Não. A inteligência vai aumentando conforme o espírito progride. Isso é uma verdade. Mas não é, na razão inversa, né, do instinto, ou seja, ele não vai diminuindo. Nós vamos sempre ter o instinto, né? O instinto vai continuar conosco enquanto nós estivermos necessitando, né? Seres encarnados necessitam do instinto aí. Agora a questão 75A vai ser a última dessa nossa primeira parte. Por que a razão não é sempre um guia infalível? E os espíritos falaram: olha, ela seria, né, se fossem espíritos puros, mas como ainda as nossas ações são movidas pelo orgulho, pelo egoísmo, pela má educação, então nós fazemos escolhas equivocadas. Achamos que aquele é o melhor caminho, né? Raciocinamos, pensamos, tomamos uma decisão e aí, como diz o ditado popular, damos com os burros na água, né? Erramos o caminho. Puxa, mas a inteligência não me guiou por um caminho acertado. Porque eu provavelmente tomei uma decisão pautada no meu orgulho, no meu egoísmo, ou pelo menos isso fazia parte, né, do que me movia a tomar aquela decisão. Por esse motivo é que falhamos muitas vezes com a razão, e com o instinto não, né? O instinto é infalível, ele sempre vai nos levar para o caminho da preservação, para o caminho do que é melhor para a gente. Só que nosso orgulho fala: não vou ouvir o meu instinto, vou ouvir a minha razão, né? E aí eu acabo me equivocando muitas vezes nas decisões. Voltamos daqui um pouco.